Fala galera, tudo bem? Vamos começar com a nossa série de vídeos de resoluções de exercícios sobre dilatação térmica. Nosso primeiro exercício é o seguinte: a 20 graus Celsius, um cubo de latão tem 30 centímetros de aresta. Qual é o aumento da área superficial do cubo quando é aquecido de 20 para 75 graus Celsius? Nossa primeira parte no exercício é retirar os dados. Vamos lá. Então, ele estava a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius e foi aquecido até uma temperatura final de 75 graus Celsius. Então, o primeiro dado que a gente consegue tirar é a variação de temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial. 75 menos 20, 55 graus Celsius. Outro dado que ele nos fornece é a aresta, que é 30 centímetros. Vou transformar para metros. Como é que eu transformo centímetros para metros? Divido esse valor por 100. Então, minha aresta tem 0,3 metros. Certo? Para quem não sabe o que é aresta, a aresta é o lado de um quadrado ou de um cubo. Tá bom? Esse ladinho. Então, com esses dados, ele me pergunta qual é o aumento da área superficial do cubo quando aquecido de 20 para 75 graus Celsius. Aumento de área, a gente lembra da forma de variação da superfície. Então, variação da área da superfície é a área inicial que eu tinha antes do aquecimento ou do resfriamento dessa superfície, vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Desses dados eu tenho a variação de temperatura e o coeficiente, que ele é tabelado. O coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, que tem na tabela. É tabelado o coeficiente de dilatação linear. Que nesse caso, para o latão, ele vale 19 vezes 10 a menos 6. Então, isso aqui dá 2 vezes 19 vezes 10 a menos 6. Então, vou anotar nos meus dados aqui, ó, coeficiente de dilatação do latão, que eu olhei na tabela, é 19 vezes 10 a menos 6 por graus Celsius. Continuando nossa conta aqui, então, meu coeficiente de dilatação volumétrica é 38 vezes 10 a menos 6 por graus Celsius. Tá bom? Então, dos dados que eu tenho, falta eu encontrar a minha área superficial inicial. Como eu não tenho nenhuma fórmula que me dê a área superficial de um cubo, o que eu analiso? Eu vou analisar um lado de um cubo só. Só esse lado da frente, ó. Desenhei ele. Ele é o quê? Ele é um quadrado. Qual que é a área de um quadrado? É lado vezes lado, ao quadrado. Então se a área de um quadrado é ao quadrado, quantos lados eu tenho um cubo? Eu tenho 1, 2, 3, os 3 de trás. Um cubo eu tenho 6 lados. Então a área superficial de um cubo é a areazinha de um lado só vezes 6. Qual que é a área de um lado só? O Azinho ele me deu 0,3 ao quadrado vezes 6. 0,3 ao quadrado é 0,09 vezes 6, que dá 0,54 metros quadrados. Essa é a área inicial, superficial inicial desse cubo. O que acontece agora? Ele aqueceu esse cubo. Esse cubo, que aconteceu com ele? Dilatou. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos ver se dá certo. Deixa eu atrapalhar aqui. Aquele azinho ali me atrapalhou. Ó. Quando eu aqueço, o que acontece com o meu cubo? Ele dilata. Não é? Então, ele quer saber qual que é essa dilatação desse cubo. Se eu utilizar a minha fórmula de dilatação, eu sei. Agora eu tenho todos os dados, não tem? Então, vou até mudar a cor aqui, ó. Então, a minha variação da área é
a minha área inicial, que eu achei, 0,54, vezes o meu coeficiente de dilatação superficial, que eu calculei utilizando o coeficiente de dilatação linear, que é tabelado, que deu 38 vezes 10 a menos 6, vezes a variação da temperatura, que ele deu no enunciado, que é 55. Essa conta vai dar 1,128 vezes 10 a menos 3 metros quadrados, que é a área. Essa é a nossa resposta. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido o problema. Até a próxima. Muito obrigado.